Coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado, Juliana Demarque, sobre o reforço da vacinação da Covid e também da vacinação da gripe. Tudo bem, Juliana? Como é que tá? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Vamos começar falando um panorama, né? Aqui no panorama, um panorama. Nós recebemos, Juliana, algumas perguntas durante aí os últimos dias. Durante a semana passada já surgiam com perguntas questionando se já é a dose de reforço, se crianças de 3 a 5 anos já vão vacinar. Mas antes de caminhar para isso, qual é o cenário neste momento? Como que a população tem cuidado do seu esquema vacinal? Bom, em Lajeado, desde o início da campanha, então, que foi em janeiro, né, do ano passado, nós já aplicamos mais de 180 mil doses da vacina contra a Covid-19 e nós observamos uma busca muito significativa da população para a primeira e a segunda dose. Então, a gente atingiu, de uma forma geral, mais de 90% de cobertura vacinal dentre as faixas etárias dos maiores de 18 anos. Então, para a primeira e a segunda dose, já não se mostra a mesma busca quando a gente fala do primeiro reforço e do segundo reforço. Da mesma forma, adolescentes e crianças, a gente tem uma busca pequena da vacinação. Então, primeira e segunda dose, quando a gente fala dos adolescentes de 12 a 17 anos, para a primeira dose, a gente atingiu 81%. Para a segunda dose, menos de 60%. E crianças, então, ali de 5 até 11 anos, a gente está com a segunda dose numa proporção de 17,6%, nem 18%. Então, conforme a faixa etária da população vai caindo, diminui a cobertura vacinal. Preocupante, né, Aline? Eu achei bem preocupante, hein, Juliana? Isso, a gente tem feito buscas, a gente está com a vacina disponível, temos horário estendido, então a unidade central agora até o final do mês de julho está atendendo sempre até às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Iniciamos uma proposta que deve se manter de todo o primeiro sábado do mês, então a unidade central vai estar aberta, e isso é uma tendência para que se mantenha tanto para as vacinas de campanha quanto para as vacinas de rotina, mas a gente tem observado uma média de 150 a 200 doses dia, a aplicação da vacina contra a Covid-19. Então, a população que menos tem buscado são os adolescentes e as crianças, e o primeiro e o segundo reforço da população com mais de 40 anos. Juliana, isso se dá realmente por não cuidar com a atenção desse esquema vacinal, por flexibilizar, os casos estão diminuindo e daí esse flexibilizar acontece naturalmente, ou porque este público que foi o mais prejudicado ali, pessoas mais velhas que acabaram estando neste grupo mais suscetível de risco durante ali o ápice da pandemia, está mais atento mesmo. Isso. A população idosa, ela tem por característica sempre buscar a vacinação. É um público preocupado, a gente percebe isso também na vacinação contra a influenza, que é sempre o primeiro grupo a buscar a sua imunização, mas de uma forma geral a gente observa que como na região e no estado a gente vem num momento de estabilidade dos casos Covid, a gente sim mantém casos sendo confirmados. Nós temos, no momento, em Lajeado, 99 casos ativos da doença, mas quando a gente avalia as hospitalizações e as situações mais graves reportadas à Covid, no momento estamos numa estabilização da doença. Isso faz com que automaticamente a população deixe de prestar atenção nesta situação e acaba, então, não buscando a complementação do esquema vacinal. A gente lamenta, né, Aline e Juliana, porque geralmente as pessoas elas buscam a vacinação, até mesmo o reforço, depois de algum caso grave, depois de um número excessivo de hospitalizações, ou até mesmo, na pior das hipóteses, uma morte, né? Porque daí parece que liga o alerta de novo, as pessoas vão lá, continuam o esquema, pegam a carteirinha, como é que está o meu esquema? Será que eu estou em dia? Será que eu não preciso fazer uma dose? E isso a gente lamenta, porque, querendo ou não, a gente chegou a ter bem menos do que 99 casos, né? Sim, a gente chegou em algum momento a menos de 20 casos ativos, né?
né? Que foi antes desse nosso pico, né, que a gente teve agora nos últimos meses. Porém, realmente, quando a gente fala em vacina, a gente fala em prevenção. E o objetivo da vacina é sempre, a prevenção vem sempre antes dessas situações, sim, de gravidade, de óbitos, justamente com o objetivo de evitar tudo isso. É para não deixar chegar. É para não deixar chegar a esse ponto, né? Então, a gente fala em prevenção, e isso está relacionado a todas as vacinas, né? A gente não precisa ter um surto de sarampo para lembrar que a vacina do sarampo está na rotina, está incorporada e deve se manter atualizada, né? Então, o objetivo da vacinação é esse, é a prevenção. Juliana, tá claro para todo mundo, quem fez essa faixa etária, por exemplo, a partir então ali ao redor dos 40, né? Tá claro para todo mundo, tomou a primeira dose, tomou a segunda, tomou a dose de reforço, a terceira dose, quando que vai chegar a próxima? Todo mundo tem isso claro? Ou talvez as pessoas estejam fazendo confusão com o seu esquema vacinal? Por que, Moi, que eu faço essa pergunta? Porque na semana passada, o que motiva a nossa pauta eram alguns casos pontuais do ouvinte. Olha, eu tomei não sei quando, a vacina não sei qual, né? E agora, será que já tá na minha dose do reforço? Por quê, né, Juliana? No começo era mais fácil de entender. É o grupo tal, é o grupo prioritário, passou para tal faixa etária, ano de nascimento. A divulgação ela era maciça, com base na data de nascimento ficava mais fácil porque era unânime. Agora cada um tem a sua situação individual. Pode isso também estar atrapalhando essa manutenção do esquema vacinal? Pode. Como essas vacinas elas são introduzidas conforme os estudos vão caminhando e vão sendo avaliados, no início a gente tinha uma primeira dose e já tinha um agendamento da segunda dose descrito em carteira de vacinação, né? Então, a primeira dose era aplicada, o cidadão ele já tinha agendado a sua segunda dose. A partir do momento em que os reforços foram introduzidos, não foi mais possível esse agendamento, porque primeiro foi liberado o reforço 1, né? Não se tinha uma previsão de um reforço 2 e no meio desse período se liberou um reforço 2. Então, não houve o agendamento em carteira. Realmente isso dificultou o entendimento da população. Ele não é mais, ele está disponível, então, conforme o Ministério da Saúde vai ampliando, não são mais grupos fechados, grupos individuais, está dispersa, então, em toda a população de maiores de 5 anos, e cada faixa etária e cada indivíduo com uma situação particular de esquema. Então, sim, gera algumas dúvidas, as pessoas podem ficar confusas, mas a gente tem todos os serviços de saúde sempre à disposição, caso queiram fazer contato. É importante, né, Aline, falar sobre esse esquema vacinal. Vou citar meu caso aqui. Eu fiz a Janssen, a primeira dose. Eu fiz a segunda dose da Janssen e agora eu já fiz a terceira dose da AstraZeneca. Isso. Agora, cerca de um mês atrás. Me vacinei para a gripe também ao mesmo tempo, então é tudo muito fácil, né, gente? É fácil, procura o posto. O que a gente tem dito aqui, Juliana? Liga pro posto, né? Liga, vai, passa lá, pergunta, busca, não fica na dúvida, né? Será que eu tenho? Que nesse será, né? Pode ser que já é a hora de vacinar. E fazer esta busca do seu caso específico, né? Porque daqui a pouco realmente fica difícil de ter a certeza se já é o momento ou não. Isso, via de regra, até para a população ter um norte, pessoas com mais de 40 anos, então, nesse momento, precisam ter o seu esquema com 4 doses. A dose 1, a dose 2, o primeiro reforço e 4 meses depois do primeiro reforço, um segundo reforço. Independente da dose que tomou. A única exceção são para as pessoas que fizeram a vacina Janssen, mas em Lajeado é um número em torno de 2.000 pessoas, é um número pequeno, né? Que as pessoas que fizeram a vacina da Janssen, nesse momento, fazem ali as 3 doses. Fizeram a dose 1, né, a dose D, fizeram mais uma dose adicional, que a gente chama, e o reforço. Então, as pessoas que fizeram Janssen, é um número pequeno e essas podem fazer contato conosco, que serão orientadas de acordo com a data de aplicação. Mas, via de regra, então, o esquema para mais de 40 anos é esse esquema completo, com as 4 doses, e entre os reforços, 4 meses
de intervalo. As pessoas, então, adolescentes dos 12 anos até os 39 anos, nesse momento a gente está com um esquema de 2 doses iniciais e um reforço 4 meses depois da segunda dose. E as crianças de 5 anos até 11 anos, até o momento, então, são apenas as 2 doses iniciais. Essa notícia de que a Coronavac para crianças de 3 a 5 anos é aprovada pela Anvisa ainda não é uma prática, né? É uma informação nova. As crianças estão sendo vacinadas a partir dos 5, por enquanto. Isso. A aprovação da Anvisa para qualquer imunobiológico, ela vem independente da vacina, não precisa andar ao mesmo momento a aprovação da Anvisa e a introdução ao calendário vacinal. Então, a Anvisa avalia, diz que esse imunobiológico é seguro para esta faixa etária e, a partir dali, os técnicos do Ministério da Saúde começam a fazer as avaliações, né, de necessidade ou não de incluir mais um imunobiológico na rotina. Então, sim, a gente tem esse imunobiológico disponível, aprovado pela Anvisa, mas depende agora do Programa Nacional de Imunizações incorporar ele na lista e na faixa etária preconizada. Podemos passar para a gripe já? Aline? Acho importante a gente fazer um panorama de novo. No panorama, um panorama. E Exato. aí agora da vacinação da gripe, Juliana. Como é que está a procura? Bom, a vacinação da influenza este ano, então, ficou muito aquém da nossa necessidade. A cobertura vacinal preconizada é de 90%, sobretudo para os grupos prioritários. E a nível de Lajeado, nesse momento, dentro dos grupos prioritários, nós estamos com uma cobertura vacinal de 51%. Qual é que era a ideia inicial? 90% dos grupos prioritários. Isso não é uma não realidade. Não é por falta de vacina. Não, a vacina está disponível. Inclusive, em Lajeado, a gente disponibilizou ela para a população geral até 2 semanas antes do que o Estado. Agora, o Estado, já desde o início de junho, determinou que se disponibilizasse a vacina para toda a população interessada, visto que, durante os 2 meses de campanha, a população dos grupos-alvo não buscou a vacinação. Então, dentro dos grupos prioritários, quando a gente fala de idosos, gestantes, crianças, de uma forma geral, a nossa cobertura vacinal ficou em 51%. Idosos em 60% e crianças em 68%, idosos em 58%, gestantes a gente já ficou com em torno de 50% de vacinação das gestantes. Então, e não é uma realidade do município de Lajeado. Essa realidade ela é a mesma em todo o estado do Rio Grande do Sul e também em todo o país. Uma cobertura vacinal muito baixa para a influenza. É por conta da vacinação da Covid, Juliana, que as pessoas estão fazendo essa confusão? Eu acredito que não, né? Da mesma forma como a gente não tem, nesse momento, uma divulgação de casos importantes relacionados à Covid, também não temos uma divulgação importante de casos relacionados à influenza. Se bem que em Lajeado a gente já teve um óbito esse ano relacionado à influenza, né, do H3N2, a gente teve já hospitalizações por conta da influenza H3N2, né? Mas ela não tem repercutido nesse momento de uma forma muito grande, né? Mas a gente volta a falar, a vacina é justamente para isso, é esta prevenção, antes que a gente tenha esta repercussão de aumento de casos graves, até porque, a partir do momento que eu tenho um aumento de casos graves, eu fazendo a vacina agora, vou ter a minha proteção daqui 15, 20 dias, dependendo da resposta imunológica de cada indivíduo. Bem preocupante, né, Aline? Porque as pessoas precisam procurar. Não dá para ficar nesse percentual tão baixo. A gente está falando de saúde, de proteção, de vida. Então, a gente não pode se conformar. Eu não quero me vacinar. Não, é necessário, é importante.
aberta, então, a vacinação da gripe para toda a população que queira. Qualquer ouvinte que nos acompanhe agora, de qualquer faixa etária, pode procurar o posto para fazer a vacinação da gripe. A partir dos 6 meses de idade, a vacina está disponível para qualquer indivíduo. E diferente da Covid, que a gente tem apenas em 2 unidades, Centro e São Cristóvão, a influenza está disponível em todas as unidades de saúde que estão com salas de vacina ativa. São 9 salas ao todo no município de Lajeado. E no centro, aos sábados, tem vacinação também. Todo o primeiro sábado do mês. Tá? Perfeito. Das 8 às 14 horas, o posto do centro fica aberto, já tem um cronograma disponível, né, no site da prefeitura, e todas as vacinas estarão disponíveis neste dia. Perfeito. Então, Covid é Centro e São Cristóvão, gripe em todos os 9 pontos, e ainda o primeiro sábado do mês. Isso, no exatamente. Centro. O posto central, das 8 às 14, todo o primeiro sábado do mês. São várias opções, né, Moi, pra gente se organizar, né? Pro ouvinte que nos acompanha agora se organizar e colocar em dia o seu calendário vacinal. No sábado, Juliana, a pergunta que chega, no sábado, não só a vacina da gripe e da Covid, outras vacinas para as crianças também poderão ser feitas. Quem tem que ajustar? Neste sábado, nesse primeiro sábado do mês, estarão disponíveis todas as vacinas do calendário, sejam elas de rotina, sejam campanhas e para todas as faixas etárias. Ótimo. Eu tenho uma pergunta aqui que não está na pauta, em relação à dengue, como é que tá? A dengue, nós estamos num volume muito baixo, então a gente já saiu da sazonalidade. Estamos tendo alguns casos esporádicos, né? Mas estabilizou. E a gente trabalha agora para a prevenção lá de setembro, outubro, quando inicia a nova sazonalidade. Importante aqui, o ouvinte pergunta o seguinte, Moisés, antes de fechar, acho que essa pergunta é uma dúvida de parte significativa da audiência. Quem teve Covid, quem teve dengue, quem teve gripe, a partir de quando pode vacinar? Até porque, né, Juliana, a gente está resfriado quase que permanentemente neste inverno. Quando pode vacinar? Sim, nessas nossas temperaturas, nesse nosso clima, né, os resfriados, eles vão se manter. Então, quando a gente fala de uma síndrome gripal ou mesmo sintomas de dengue, sem um diagnóstico fechado para a Covid, a pessoa apenas tem que estar sem sintomas, né? Melhorou os sintomas, independente de ontem ou anteontem não estar bem, hoje eu já estou sem sintomas, já passei ali o quadro agudo, eu posso me vacinar. Quando a gente fala de diagnóstico de Covid, a pessoa precisa esperar 30 dias do início dos sintomas para fazer a vacina. Tá? Então, esta é a diferença. Diagnóstico confirmado de Covid, 30 dias a contar do início dos sintomas, resfriados comuns ou outros sintomas, só estar sem febre, estar sem sintomas. Perfeito. Legal, ótimo papo, né, Aline? Ótimo, esclarecedor. Nós até temos mais perguntas, agora o horário já não nos permite mais, mas conseguimos fazer assim uma pincelada geral sobre o cenário que temos, como disse o Moisés, preocupante, de 90% 51, né? De 90% que era a meta 51, que as pessoas possam agora se organizar para buscar sua vacinação. A ideia aqui não é achar que você esteja errado, a ideia aqui é prevenir, a ideia é fazer um apelo para a pessoa ir para o posto de saúde e se vacinar. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença para que a gente consiga conviver melhor nos próximos meses, sem dúvida alguma. Isso, colocar que a vacina ela está sim disponível e também não tem intervalo entre a vacina da influenza e a vacina da Covid. A pessoa pode buscar fazer as duas no mesmo momento, então agora, né, não tem mais esse intervalo e ela está disponível então nos serviços de saúde. E que bom que na questão da dengue os casos diminuíram, já está mais controlado. Trabalhar bem essa prevenção agora para que a gente não tenha mais um boom de novo. Isso, cada um de nós eliminando os nossos possíveis criadouros de mosquitos. Obrigado, Juliana. Juliana Demarque falando conosco sobre vacinação em Lajeado, 9 horas 5 minutos.